Mateus 24, a partir do versículo de número 2. Perdão, a partir do versículo 3. Mateus 24, a partir do versículo 3. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando acontecerão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerras e rumores de guerras, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, mas ainda não é o fim. Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Todas estas coisas, porém, são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos se escandalizarão, trair-se-ão mutuamente e se odiarão uns aos outros. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças, Pai, por essa mensagem que o Senhor colocou no nosso coração. E eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, que você fique à vontade no nosso meio e realmente reparta com a tua igreja o recado que o Senhor tem para cada um de nós nessa noite. Em nome de Jesus, fala conosco. Nós queremos ouvir a tua voz, Senhor. Amém. Amém? Queria que você falasse para essa pessoa perfumada que está aí do seu lado. Você vai dizer assim para ela, você vai dar um sacudão nela e você vai dizer assim para ela: não deixe o seu amor se esfriar. Você pode dar um sacudão agora da pessoa do outro lado agora? Do outro lado, diga para ela: não deixe o seu amor esfriar. Amém, amados? Então Deus colocou no meu coração. Nós estamos aqui fazendo parte de uma igreja que tem um nome. O nome dessa igreja é Restaurando o Amor. Então, amados, há um peso, há uma responsabilidade sobre nós. Aqueles que têm como missão de vida restaurar o amor. Como que Deus vai nos usar para restaurar o amor, se primeiramente nós não estivermos praticando o amor? O primeiro e maior de todos os mandamentos, lá em Marcos 12, do 30 ao 31, Jesus Cristo disse: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e toda a tua força. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Então, Jesus conseguiu pegar os 10 mandamentos da antiga aliança e transformar tudo num único mandamento. São Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 14, ele vai dizer que toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Só existe uma única maneira de cumprir a lei, porque a palavra de Deus diz que se alguém fracassar num J ou tio da lei, você já quebrou toda a lei. O único que cumpriu toda a lei foi Jesus. Mas ninguém em toda a história foi capaz de cumprir a lei. Por isso que foi criada uma nova aliança, um novo testamento, porque o ser humano foi incapaz de cumprir. E Jesus, então, ele consegue resumir tudo na lei do amor. Quando nós amamos a Deus de toda força, de toda alma e entendimento, e amamos ao próximo como a nós mesmos, então nós cumprimos toda a lei.
Amar é o principal de todos os mandamentos. E é tão incrível, isso é tão de Deus o que Ele está ministrando aqui, vai ministrar para nós aqui nessa noite, que eu estava prestando atenção, não sei quem viu isso na internet, nos últimos dias, né? Houve uma missão, Artemis 2, é isso? Né? Mais uma vez, alguns astronautas, foram 3 pessoas, né? Foram orbitar e se aproximaram muito perto da Lua. O objetivo não era ir até a Lua, mas se aproximar dela. E eu estava acompanhando no Instagram da Bispa Sônia, né, da Igreja Renascer, e ela compartilhou ali o áudio que foi gravado do astronauta minutos antes deles entrar em órbita, enquanto a rádio ainda estava sendo possível se comunicar. Porque vocês sabem que uma missão como essa, os astronautas podem perder sua vida. É uma missão de risco, né? Tem uma série de situações. A cápsula, quando ela está voltando para o planeta Terra, quando ela vai romper a atmosfera, se ela não entrar na posição adequada, ela pode se queimar e pode morrer tudo queimado ali. Então, uma série de detalhes. Então, realmente, entrar em órbita é colocar a sua vida em risco. E o astronauta, enquanto estava ainda com o sinal, né, ele pressupondo uma possível morte, né, ele lembrou das palavras de Jesus: amarás o Senhor teu Deus, né, e o teu próximo como a ti mesmo. Eu achei incrível, né? E eu nem sabia que eu ia pregar sobre isso. Eu postei esse vídeo no meu stories no Instagram hoje de manhã cedinho, e eu nem imaginava que eu ia pregar sobre isso, só no finalzinho da tarde que Deus confirmou a palavra, né? Então, Deus, por intermédio daquele astronauta, ele estava mandando um recado para todo mundo. O mais importante ainda é o amor. Escrevendo aos Coríntios, né, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 13, né, um dos textos mais lindos da Bíblia, né, 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo vai dizer, né, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, eu nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita. Alguém aqui se irritou essa semana? Por aí? Alguém aqui? Só um? Desculpa aí. Não suspeita mal. Alguém aqui essa semana suspeitou mal de alguém? Desculpa aí. O amor não se alegra com a injustiça. Alguém aqui essa semana disse: bem feito, bem feito, bem feito. Eu te disse, eu sabia, né? Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Né? Lá em 1 Coríntios 13 vai dizer: agora permanecem esses 3, a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor. Então, amados, o amor é a essência de Deus. O amor é o próprio Deus. João foi quem revelou: Deus é amor. Então, quando eu pratico o amor, quando eu vivo o amor, eu estou me equiparando a Deus, eu estou vivendo a essência de Deus. É impossível se tornar parecido com Deus sem praticar o amor. Só que não pense você que vai ser fácil viver o amor. Eu gosto muito de uma frase, né, do apóstolo Luiz Hermínio, né, que ele fala assim, né, que as pessoas que você menos consegue transformar são as que mais te transformam. Eu acho tremendo isso, porque às vezes a gente cria uma expectativa, né? Poxa, já estou casado esse ano, faz 30 anos que eu estou com a Patrícia, né? E aí ela estava falando hoje meio-dia:
Meu Deus, tu ainda não corrigiu aquele negócio que tu faz na hora do prato, na hora do almoço. 30 anos se passaram e eu ainda não consegui mudar uma coisa que ela me ensinava da época de namoro. E com certeza deve ter alguma coisa nela também que 30 anos ela não mudou, né? E vocês aqui também devem ter alguma coisa que o teu marido, a tua esposa já faz 30 anos, né? Se não tem esse tempo todo que o meu, está falando e você ainda não mudou. Então, amados, se a gente não viver realmente o amor, nós estamos tudo lascados. Nós somos o próximo da fila do divórcio, o próximo da fila da separação da sociedade, o próximo que vai mudar de pastor, que vai mudar de igreja. Por que as pessoas mudam de igreja tão facilmente? Porque o amor esfriou. Porque se eu realmente estou vivendo o amor, tudo suporta, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, ninguém mudaria de igreja. Ninguém. Mas por que muda? Porque o nosso amor, como disse lá Oséias, né? É como o orvalho da manhã, que cedo passa. Nosso amor é que nem vapor. Todo mundo aqui ama o pastor Christian, até ele arrancar a tua primeira pena, né? Até ele falar uma coisa aqui que você não gostou, ou ele tomar uma decisão que for diferente da sua. Hoje, eu acredito que essa decisão aí do horário, né? A maioria gostou aqui, né? Acho que sim, né? Mas se não gostou, e aí? Você vai mudar de igreja? Porque o pastor pensa diferente? Porque Deus deu uma direção diferente da sua? É nessa hora que a gente vai ver realmente como que está o meu amor. Se esse amor meu está parecido com o amor de Deus, ou esse amor meu está raso. Porque o amor do tipo de Deus, ele tudo suporta, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Eu já devo ter contado para vocês aqui, uma vez eu fui convidado para pregar numa igreja, e aos 45 do segundo tempo, a gente estava cantando o último louvor, eu e minha esposa, a gente fez louvor e palavra, e Deus ainda não tinha me dado nem a palavra que eu ia pregar no culto. E eu falei para o Espírito Santo, se tu não me der a palavra, eu não prego. Porque eu só vou pregar o que Deus mandar. Se Deus não falar, eu não prego. Quando eu terminei de orar em pensamento, veio do céu uma voz, e parecia assim que foi um dos dias mais incríveis da minha vida. Eu senti assim algo mergulhando dentro de mim assim. Mesmo que a mãe se esqueça do filho que mama, todavia eu jamais me esquecerei de ti, porque eu tenho o teu nome gravado na palma das minhas mãos. E ali, naquela noite, Deus começou a me usar para pregar sobre o amor de Deus. Como que é o amor de Deus? E a palavra foi tão violenta, foi tão forte o que Deus fez naquela noite, que eu sei de pessoas que já tinham falado para elas mesmas, hoje é o meu último dia nessa igreja. Eu não aguento mais essa igreja, eu não aguento mais esse pastor. O Espírito Santo falou para mim. E Deus me usou naquela noite de uma maneira que as pessoas gritavam no final do culto. Elas gritavam pedindo perdão a Deus. Senhor, me perdoa. As pessoas gritavam, elas vinham para frente chorando e gritando. Senhor, me perdoa, porque eu tenho um duro coração. Me perdoa, Senhor, porque o meu coração é de pedra. Me perdoa, porque o meu coração é mau. Eu não consigo amar como o Senhor ama. O meu coração é mau. Quanto tempo leva a gente para perdoar, às vezes, alguém que nos ofendeu? Às vezes a gente fala, não está perdoado. Está perdoado? Tem certeza disso? Mas se está perdoado, então por que a gente tem dificuldade de falar com a pessoa? Se está perdoado, por que a gente diz assim, não, pastor, o senhor sabe como é que é, né? Está perdoado, mas agora é ela lá e eu aqui, eu não quero, né? Porque o senhor sabe que não precisa, né, pastor? Será que não precisa? Amados, o amor de Deus, a Bíblia diz em Miqueias,
que Ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar e esquece. Ou seja, Deus quando perdoa, Ele esquece. Nunca mais se lembra. Mas nós não. A gente perdoa, mas Ele nunca mais esquece. Porque a gente não tem amnésia. E a gente não tem essa capacidade de Deus de apagar. Deus tem a capacidade de apagar. Por isso, o pecado que você cometeu hoje de manhã, Ele já nem lembra mais. Agora nós lembramos do erro do teu marido, da tua esposa, do teu filho, do teu patrão, do teu pastor, de hoje, semana passada, do mês passado, do ano passado. Está tudo aqui, ó. E o diabo, quando ele quer, ele faz você lembrar tudinho. Por isso que a Bíblia diz, em Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sabe por que muitos de nós têm esfriado o amor? Sabe por que o amor esfria? Ali em Mateus 24, Jesus disse que é pela multiplicação da iniquidade. Mas não é só a multiplicação da iniquidade. Eu diria que uma das coisas que mais esfria o amor é a nossa desatenção. É quando a gente não vigia o nosso coração. O inimigo está todos os dias lançando dardos inflamados. E onde é que vem esses dardos inflamados? Ó, é aqui, ó. O inimigo está o tempo todo lançando dardos inflamados para tentar contaminar você, para tentar colocar você contra o teu cônjuge, colocar você contra o teu filho, colocar o filho contra o pai, a mãe contra o filho, colocar o amigo contra o amigo, o sócio contra o sócio, o pastor contra o discípulo contra o pastor, o patrão contra o funcionário contra o patrão. É o dia inteiro nós somos bombardeados com dardos, pensamentos que vêm do nada. E se eu não estiver guardando meu coração, se eu não estiver atento, eu vou morder a isca do inimigo. E se eu morder a isca, se eu deixar aquela seta entrar no meu coração, já era. Uma vez que o meu coração foi contaminado, uma vez que o meu coração foi fisgado, até o Espírito Santo me convencer que eu estou com dodóizinho no coração, que eu estou com sujeirinha no coração, e que eu preciso limpar o meu coração, e que eu preciso liberar perdão de verdade para aquela pessoa. Às vezes não dá mais tempo. Às vezes é uma amizade que se acaba, é um casamento que se acaba, é um relacionamento de anos que se acaba. Porque se eu demoro muito para entender que o meu coração está sujo, e eu realmente perdoar de verdade, às vezes não dá mais tempo. Eu já tive esse problema com pastores que passaram pela minha vida. Aconteceram situações que nos feriram, ou que nos magoaram, ou decisões, palavras que eram contrário ao que a gente pensa e acredita. E quando isso acontece numa igreja, como que a gente deve proceder? Quando o pastor fala algo que a gente não concorda, quando alguém diz algo que nos ofende, como que um cristão procede? Você sabe como? Primeiro passo, oração. Você não vai falar nada para a pessoa. Você não vai responder no mesmo dia, na mesma hora. Você não vai cair do inimigo de bateu aqui e levou ali. Não, a gente vai para a oração. Senhor, olha, fulano falou tal coisa que eu não concordo. Fulano me magoou. Eu vou para a oração, Senhor, muda essa situação. Me ensina como que eu resolvo isso. Eu vou precisar conversar com aquela pessoa, porque isso não pode ficar assim. Senão, vai, daqui a pouco, essa amizade, esse relacionamento, esse casamento pode se acabar. Então, eu vou para a oração, eu vou pedir, Senhor, me dá sabedoria, eu vou precisar conversar com essa pessoa. Senhor, me mostra qual o dia certo, a hora certa. Senhor, o que eu vou falar para ela? Quando que eu devo falar com ela? E eu vou para a oração, e eu vou ficar em oração até que Deus me fale. Ó, hoje é o dia. Hoje é o dia que você vai conversar com essa pessoa. E se você vai falar para ela o que está te incomodando. E aí você vai e fala.
E vai ser uma bênção. Vai dar tudo certo. Porque você está sendo guiado pelo Espírito Santo. Você não está agindo na carne. Você não está se precipitando. Você não está falando na alma. Não é uma ação da carne nem da alma. É uma ação do espiritual. Aí tudo dá certo. Mas qual que é o nosso problema? Nosso problema é que a gente não ora. A gente resolve antes da hora. A gente fala o que não deve. Nem pede para Deus o que falar. E a gente já vai falando. Ah, como seria diferente os nossos casamentos, as nossas amizades, os nossos relacionamentos, se a gente agisse assim. E o pior de tudo, a gente ainda às vezes faz até fofoca, né? Sai falando, ó, viu? Eu sabia. E aí contamina o outro que não tem nada a ver com o problema. O problema é só ser com a pessoa. Aí você consegue levar o problema para mais um. Se tiver doente, leva para mais outro. Se tiver doente, leva para mais outro. E aí está feita a arruaça, né? Então que a gente aprenda a orar e conversar somente com a pessoa, como diz lá, né? Jesus disse, né? Quando teu irmão pecar contra ti, vai entre você e ele só. Se ele não te ouvir, aí você vai levar uma testemunha. E se ele não ouvir nem você e nem a testemunha, aí você vai falar para a igreja. Aí você vai levar o assunto para a diretoria da igreja. Ó, estou tendo um problema com o irmãozinho. Eu já falei com ele no particular, não resolveu. Eu já levei uma testemunha comigo, não resolveu. Então agora eu quero que a igreja me ajude a resolver essa situação, porque eu não sei mais como resolver. Aí a igreja vai entrar em oração e Deus vai dar uma direção de como resolver aquela situação. É assim que a Bíblia diz. Não tem outra forma. É como Jesus ensinou. Amém? Amém. Guardar o nosso coração, permanecer em Cristo, manter um bom testemunho, é o maior troféu de um cristão. Maior vitória na vida de um cristão é quando ele consegue manter um bom testemunho. Por que que o amor de muitos vai esfriar? O amor de muitos esfria por causa do mau testemunho. O mau testemunho da igreja hoje, o mau testemunho dos pastores, é o que mais tem contribuído para o esfriamento. Quantas pessoas não acreditam mais em igreja, não acreditam mais em pastor, estão desviados por causa de mau testemunho. Crente que deu mau testemunho, crente que fala uma coisa, vive outra. E esse bom testemunho, amados, ele precisa começar dentro da nossa casa. Ninguém vai conseguir ganhar a família para Jesus se a gente não dá um bom testemunho. Deus tem cobrado isso de mim. Porque eu tenho pessoas próximas a mim que não estão necessariamente no caminho. E como que eu vou ganhar essas pessoas se não for pelo bom testemunho? Eu posso vir aqui pregar maravilhosamente bem, um sermão com começo, meio e fim, como diz a minha esposa, né? Com conclusão. Mas se lá dentro de casa eu falhar no meu testemunho, minha esposa já nem vai querer sentar ali no primeiro banco. Eu vou sentar para ouvir o mentiroso. Né? Ninguém é bobo. Então, amados, eu pergunto para você nessa noite, como que está o seu testemunho? Como que nós estamos agindo dentro de casa? Será que o nosso testemunho é um testemunho que atrai as pessoas? Ou é um testemunho que afasta as pessoas? Eu tenho na capa da minha Bíblia, João 15:5. Jesus disse, eu sou a videira, vocês as varas. Quem está em mim e eu nele, esse vai dar muito fruto. Mas se eu estou nele e ele está em mim, por que eu não estou dando muito fruto? Ele nem diz que é fruto, ele fala que é muito fruto. Mas por que a gente não dá muito fruto? Alguma coisa está errada nisso daí. Se ele disse que eu estou nele e ele está em mim, e se isso estiver acontecendo de verdade, eu vou apresentar muito fruto. Inclusive o fruto do amor, né? E principalmente o fruto
fruto do amor? Porque Deus é amor. Como que eu vou estar ligado à fonte do amor e eu não vou manifestar amor? Tem uma coisa estranha aí. Estou ligado na fonte, a fonte é amor, mas eu não manifesto amor. Eu manifesto ódio, eu manifesto ira, eu manifesto irritação, vontade de bater, né? Então, amados, se eu não estou apresentando muito fruto, se o meu testemunho não está sendo suficiente para atrair as pessoas, como diz agora uma frase que os jovens usam, magnetizar, né? Magnetizar as pessoas, né? Você funcionar como um imã que atrai, é porque provavelmente, amados, só tem uma explicação. Nós não estamos fazendo como Maria. Nós não estamos tão pertinho da fonte como nós deveríamos estar. Porque se eu estou perto da fonte, eu vou precisar ficar parecido com ele. Você lembra de Pedro? Na noite da traição, eles disseram, ele era um deles. Aí Pedro disse, não, eu não sou. Mas aí veio outro, ele se parece com ele. Não, eu nem sou amigo dele, eu nem conheço. Aí veio o terceiro, não, mas ele fala igualzinho a ele. Pedro estava pego, né? Não é o marido da Nícia, né? Esse daí nunca traiu Jesus, graças a Deus. É só o Pedro da Bíblia, né? Mas, amado, se você anda com ele, se você caminha com ele, se eu ando com ele, eu tenho que ficar parecido com ele. Por quê? Ele tem um perfume, e o perfume dele é o amor. É impossível estar com ele e não exalar o amor. Se o nosso nível de amor está caindo, é porque o tempo que eu estou passando perto dele está sendo insuficiente. Nós não deveríamos sair para trabalhar sem primeiro passar tempo com ele. Porque muitas vezes nós vamos para o trabalho de cara emburrada, azedo, chateado, amargurado. Por quê? Porque não passamos tempo com ele. Agora experimenta passar tempo com ele e depois ir para o trabalho. Se as pessoas lá no trabalho não vão prestar atenção que você está diferente. Eles vão perguntar, por que você está diferente? Você vai responder, porque eu estive com ele nessa manhã. Simples assim. Aleluia! Você pode dar um aplauso ao Senhor Jesus? A palavra de Deus diz em 2 Timóteo 3, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pai e mãe, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. 2 Timóteo 3. Então a gente vê aqui um retrato do que vai acontecer nos últimos dias aqui na Terra. O ser humano ele vai ficar tão deformado, porque todos nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas o pecado deformou essa imagem e semelhança de Deus. E os últimos dias o ser humano vai estar tão deformado que tudo isso vai acontecer. Só que para nós crentes, para nós filhos de Deus, a palavra de Deus é: não tomeis a forma desse século. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não é porque está escrito na Bíblia que vai ficar tudo ruim, que o ser humano vai ficar ruim, o ser humano vai ficar amargo, o ser humano vai ficar azedo, o ser humano não vai perdoar mais ninguém, todo mundo vai ser movido por ganância e amor ao dinheiro e prazeres, que eu vou deixar que isso aconteça comigo também. É meu dever se aproximar cada vez mais de Jesus, para não deixar que eu seja mais um no meio da multidão.
porque a iniquidade vai se multiplicar, mas que espero que não seja nossa, não seja a multiplicação da iniquidade dos crentes, né? Efésios 6, versículo 12, a Bíblia diz que a nossa luta não é contra pessoas de carne e sangue, mas contra principados e potestades e os poderes do mal nas regiões celestiais. Nós não podemos esquecer, amados, que a nossa luta não é contra pessoas. Nós estamos numa batalha espiritual entre a luz e as trevas, entre o reino de Jesus e o reino do inimigo. E essa batalha, na qual nós temos como missão saquear o inferno e trazer as pessoas para o reino da sua maravilhosa luz, nós não podemos esquecer que a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra demônios, principados e potestades. Porque se eu me esquecer que a minha luta é contra os demônios, daqui a pouco você está fazendo de um monte de gente seu inimigo. E é tudo que o diabo quer, para esfriar o teu amor. Em Efésios 4:30, a palavra de Deus diz que a gente não pode entristecer o Espírito Santo. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Toda amargura, ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia sejam tirados dentro de vocês. Assim sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus nos perdoou em Cristo. Basicamente, como é que a gente entristece o Espírito Santo, né? Com atitudes de amargura, atitudes de ira, de cólera, gritaria, blasfêmia, malícia, falta de bondade, falta de compaixão, falta de perdão. Isso entristece o Espírito Santo. E automaticamente, quando o Espírito Santo se entristece, você não consegue ouvi-lo. E a chance de você fracassar no amor é cada vez maior. Porque a única coisa que pode nos ajudar a praticar, a única pessoa que realmente nos ajuda a praticar o amor do tipo de Deus é o próprio Espírito Santo. Se não é Ele, nós estaremos perdidos. Porque é só você começar a baixar o nível de amor, baixar o nível de perdão. Eu não sei você, mas o Espírito Santo já começa a me incomodar. Ei, olha o tom de voz que você falou com a tua esposa. Olha o tom de voz que você falou com o teu marido. Na mesma hora, se você não está escutando o Espírito Santo falar isso, quando você levanta o tom de voz, é porque o Espírito Santo já não está mais aí. Ele foi dar um passeio em algum lugar. Porque quando a gente está sensível ao Espírito Santo, amados, ele repreende a gente nas pequeninas coisas. Não precisa ser, mulher! Aí já está, o Espírito Santo já está bem longe, né? Aí já está bem longe. Porque quando o Espírito Santo está pertinho, amados, nem precisa ser tudo isso. Pode ser metade disso, já incomoda ele. Para encerrar, eu queria que você abrisse na primeira carta de João, capítulo 4. 1 João, lá no finalzinho, antes do Apocalipse. 1 João, capítulo de número 4. Primeira João, capítulo 4, a partir do versículo 7, a Bíblia diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor é de Deus. Quem ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou, e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados.
Amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus está em nós e em nós é aperfeiçoado o seu amor. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, por ele nos ter dado o seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Quem está em amor, está em Deus e Deus nele. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Ninguém precisa ter medo de Deus. Amém? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Amém, amados? Se eu disser que eu amo a Deus e odeio o meu irmão, a Bíblia diz que eu sou mentiroso. Pois aquele que não é capaz de amar o irmão que vê, como pode amar a Deus a quem não vê? Então eu falava para uma pessoa essa semana, para mais de uma pessoa. A Bíblia diz que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Todos nós aqui temos o ministério da reconciliação. Então essa fala do mundo, né? Que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, isso é uma mentira do inferno, né? Nós mete a colher sim, porque Deus nos deu o ministério da reconciliação. E eu, essa semana, eu estou trabalhando para reconciliar algumas pessoas. E duas delas, eu falei para elas o seguinte: olha, se vocês não aprenderem a conviver com o irmão de vocês, aqui na terra, quem que garante que vocês vão morar no céu? Se eu não consigo amar a quem eu vejo, como que eu posso dizer que eu amo a Deus que eu não vejo? Isso é a Bíblia que está falando. Então, amados, amar, não custa lembrar, né? Amar não é um pedido de Deus. Amar não é uma dica de Deus. Amar não é um conselho de Deus. Amar é um mandamento. Se é mandamento, eu não tenho opção. Ah, não, eu vou pensar, aquela pessoa que me maltratou muito. Não, essa aí eu vou pensar. Vou pensar se eu vou dar uma chance para ela. Ah, se fosse possível fazer assim, né? Não tem pensar, irmãos, é mandamento. Mandamento não se pensa, mandamento não se discute, mandamento não se argumenta, mandamento se pratica. Ah, mas doeu muito. Sim, eu entendo. Você vai liberar o perdão, você vai pedir para Deus colocar o bálsamo de cura no teu coração, e vai chegar o dia e o teu coração vai estar curado. Pode demorar tempo, se a ferida foi grande, mas eu garanto para você, se você continuar orando, Deus vai curar o teu coração. Até porque está escrito em Oséias 6, né? Ele faz a ferida e ele liga a ferida. Amém? Amém? Vamos ficar de pé? Pastora Patrícia, se pudesse tocar alguma coisa no teclado, né? Para a gente orar. Amados, lembrando que a maior parte
A maior parte do tempo aqui, a gente falou sobre amar o próximo, né? Mas não esqueça que, em primeiro lugar, nós devemos amar a Deus de toda a força, alma e entendimento. E como é que eu sei que eu amo a Deus de toda a força, alma e entendimento? Quando eu coloco em prática, né? Aquilo que a gente estava cantando. Será que eu estou me gastando por amor a Ele? Será que eu estou me doando por Ele? Será que eu estou dando o meu melhor todos os dias? Né? Será que eu estou tirando tempo para estar com Ele? Será que as minhas atitudes mostram o quanto eu amo a Ele? Porque nós começamos esse culto falando que o primeiro mandamento é amar o Senhor Deus de toda a nossa força, alma e entendimento. E o segundo, amar o próximo como a nós mesmos. Quando eu amo, eu cumpro toda a lei. Quero convidar você nesse momento, a gente vai estar orando. E a gente vai pedir a Deus. Eu não sei você, mas eu sinto que nós precisamos da ajuda de Deus. Nós precisamos da ajuda de Deus. Porque o amor dele é muito maior que o nosso. E nós precisamos desse amor. Precisamos desse amor para poder cumprir a nossa missão. Precisamos desse amor para poder atrair as almas para Jesus. Eu acredito de todo o coração que quando nós estivermos vivendo esse amor, o mais próximo daquilo que Jesus viveu, eu acredito que as pessoas vão se sentir atraídas por nós. Elas vão sentir esse perfume. Elas vão sentir esse perfume. E eu quero confessar, eu não acredito, embora que possa até alguém achar, né? Eu não acredito que eu estou vivendo 100% esse amor. Eu não acredito. Eu me conheço. Olhando para dentro de mim, eu sei que Deus precisa trabalhar bastante. E, se você é exemplo de mim, reconhece também, nós vamos orar nesse momento e pedir para o Senhor, acende a chama desse amor no meu coração. Amém? Vamos orar? Fale com Jesus nessa noite. Oh Pai, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós, Pai. Vem quebrantar os nossos corações nesse tempo, Senhor. Nosso coração, Pai, é tão duro, Pai. Nosso coração é tão mau, Senhor. Nós demoramos tanto para perdoar, Senhor. Nós temos tanta dificuldade de se colocar no lugar do nosso irmão. Nós temos tanta dificuldade de ter empatia, de se colocar no lugar do outro, Pai. Nós fazemos julgamentos precipitados. Somos tão impacientes, Senhor. Nos precipitamos em palavras. Temos dificuldade de guardar silêncio e orar até receber uma resposta, uma direção do Senhor para resolver cada situação. Nos precipitamos em palavras. Mas essa noite nós pedimos, Pai, que assim como aconteceu com Isaías, que o Senhor envie dos céus um anjo nessa noite com uma tenaz, e esse anjo venha purificar os nossos lábios, e esse anjo venha purificar o nosso coração, esse anjo venha purificar, ó Pai, nossa alma. Ó Senhor, ensina-nos a amar como o Senhor ama, Pai. Muitos de nós somos tão feridos, tão machucados. Alguns de nós encontram tanta dor ainda dentro de nós. Mas essa noite nós pedimos, cura o nosso coração, Pai. Remove do nosso coração qualquer pontinho de mágoa, ressentimento, raiva, dor ou amargura.
Limpa completamente o nosso coração, porque nós queremos te ver, Senhor. E a tua palavra diz que os puros de coração verão a Deus. Por isso nós te pedimos, purifica o nosso coração. Dá-nos um coração puro, Pai. Como puro é o coração de uma criança. Ó Senhor, acende a nossa chama de amor por Ti, Pai. Que nós possamos nos apaixonar por Ti novamente. Desejar, como Maria, escolher a boa parte, estar aos Teus pés todos os dias, para contemplar a Tua formosura e aprender da Tua palavra. Restaura a nossa paixão por Ti, por estar contigo, Senhor. Porque se estamos frágeis de amor, é porque não estamos passando tanto tempo próximos da fonte que é Jesus. Leva-nos de volta para a fonte, leva-nos de volta ao nosso primeiro amor, Senhor. Leva-nos de volta ao primeiro amor, a um tempo de paixão, de intimidade contigo, de amor pela tua obra, de amor pelas almas, de amor pelas vidas, de amor por aquilo que o Senhor ama, Senhor. Oh Pai, não permita que o nosso amor venha esfriar, Senhor. Restaura o nosso amor, Senhor. O amor por Ti e pelo próximo, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, Pai. Restaura o amor daqueles que foram chamados para restaurar o amor, Senhor. Em nome de Jesus. Para o homem existem coisas que parecem impossíveis, Pai. Mas para Ti tudo é possível, Pai. Restaura o amor da Tua igreja, Senhor. Restaura o amor da Tua igreja, Senhor. Não permita que nós venhamos esfriar ou nos contaminar com a iniquidade que é no mundo. É a nossa oração, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. A gente vai encerrar esse culto com aquela música: eu preciso de você, você precisa de mim e nós precisamos de Cristo até o fim. Amém? Vai poder cumprimentar pelo menos os 5 irmãos, né? Desejar uma semana maravilhosa para eles. E lembra eles, semana que vem o culto começa às 19 horas, amém? Precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Lá, 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 ya, lá, lá, ya. Lá, lá, ya, lá, lá, ya. Lá, lá, ya, lá, lá, ya. Sem cessar, sem parar, sem vacilar. Sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem tremer, sem chorar. Sem cessar,
viver.